Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O orçamento deste ano é aprovado com previsão de despesas fora do teto de gastos. Congresso derruba vetos do pacote anticrime. Governo do Rio sanciona a lei que obriga agressor de mulher a usar tornozeleira eletrônica. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento: Bradesco. Novas respostas da Bia contra o assédio. Foi sancionada no Rio de Janeiro a lei que prevê o monitoramento de agressores de mulheres com tornozeleiras eletrônicas, braceletes ou chips. Então vamos saber mais detalhes sobre esse assunto com Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro. Boa noite. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse monitoramento do agressor deverá ser feito durante o período de cumprimento da medida protetiva ou cautelar. A lei estabelece ainda que o juiz do caso poderá levar em consideração o grau de periculosidade, os antecedentes criminais e ainda a reincidência em caso de violência doméstica. A pessoa monitorada vai ter que ser orientada sobre a utilização do equipamento, além dos critérios de fiscalização dessa medida de afastamento. Bom, a vítima também vai poder usar esse dispositivo, se assim desejar. Isso porque o equipamento é capaz de alertar sobre a proximidade do agressor. Salsi. E também de salvar vidas. Obrigada, Pedro, pelas informações. Os paulistanos voltaram para casa com a dúvida sobre o transporte coletivo nesta terça-feira por causa de uma ameaça de greve. Então vamos atualizar o assunto com a Giovana Rizardo. Gi, vamos ter ônibus, trem, metrô nesta terça-feira. Boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite para todo mundo. Sim, os ônibus vão rodar normalmente nesta terça-feira aqui em São Paulo. O sindicato confirmou agora há pouco para a gente que entrou em acordo com o governo de São Paulo. Motoristas e cobradores ameaçaram entrar em greve porque pedem prioridade na vacinação contra a Covid-19. O governo já havia anunciado que cerca de 10 mil profissionais que trabalham em trens e metrôs devem receber as doses a partir de 11 de maio. A expectativa agora é da inclusão desse grupo de profissionais de ônibus no estado. Salsi. Obrigada, Gi. O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que tira da meta do orçamento os programas emergenciais da pandemia. Vamos a Brasília com Matheus Escavazini. Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O projeto tira os gastos com a pandemia da meta de resultados das contas públicas deste ano, o que prevê um déficit de 247 bilhões de reais. Além disso, foram liberados 9 bilhões de reais extras para pagar despesas obrigatórias, o que inclui benefícios do novo programa de redução de jornada e salário e o Pronamp, que libera empréstimos para empresas afetadas pela pandemia. O valor liberado cobre apenas uma parte dos dois programas. O Ministério da Economia calcula investir 15 bilhões de reais nos benefícios. Com essas mudanças, o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar o projeto. O prazo acaba na quinta-feira, Salsi. E, Matheus, o Congresso também derrubou vetos do presidente Jair Bolsonaro no pacote anticrime, certo? Isso mesmo, Salsi. Foram 14 vetos derrubados nesta segunda pelos senadores, que já tinham sido derrubados pelos deputados no mês passado. Entre os vetos barrados está o aumento da pena em 3 vezes para crimes contra a honra cometidos pela internet. Outro trecho que vai ser promulgado é o que permite a gravação ambiental pela defesa sem aviso prévio à polícia ou ao Ministério Público. Os advogados terão que comprovar a integridade do material. O pacote anticrime entrou em vigor no início do ano passado e foi proposto após sugestões do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Salsi. Tá certo. Boa noite, Matheus. E em Belo Horizonte chegou a vez das pessoas com 61 e 62 anos serem vacinadas contra a Covid-19. A Virgínia Nalon tem as informações pra gente. Virgínia, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você. A partir desta terça começa a imunização dos idosos que completam 62 anos até o fim do mês. 2 dias depois, na quinta-feira, vai ser a vez de quem faz 61 anos até 30 de abril.
A Prefeitura também confirmou que os trabalhadores da saúde com 40 anos ou mais vão poder ser vacinados no sábado. A Secretaria Municipal de Saúde diz que as doses para esses públicos estão garantidas. Ou seja, ninguém precisa chegar aos locais antes do horário. Salce. Que bom, Virgínia, obrigada. E no Japão, 2 cidades vão pedir ao governo uma nova declaração de estado de emergência para conter o avanço da pandemia. Então vamos até lá com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salce. Nas cidades de Tóquio e Osaka, os serviços médicos estão sobrecarregados por conta da alta de casos. Aqui na capital, foram registrados 405 novos casos nas últimas 24 horas, o número máximo para uma segunda-feira desde janeiro. Já Osaka, mesmo sob medidas preventivas mais rigorosas, relatou 1.220 casos da doença. Os governadores locais devem enviar o pedido de estado de emergência ainda esta semana. O Japão enfrenta uma 4ª onda da pandemia e os estudos indicam que as novas variantes do coronavírus poderão representar até 90% das infecções em Tóquio até o início de maio. Salce. Obrigada, Silvia. Bom trabalho. O número de menores desacompanhados que tentam chegar aos Estados Unidos aumentou 9 vezes no México desde o início do ano. Vamos saber mais detalhes com a correspondente Evelyn Bastos. Olá, Salce. A quantidade de imigrantes passou de 380 em janeiro para 3.500 agora em abril, de acordo com um relatório da Unicef. Segundo o órgão, os centros de acolhimento já estavam superlotados e a pandemia do coronavírus acentuou a crise. A maioria desses menores vem de países da América Central, como Guatemala, Honduras e El Salvador. As crianças e adolescentes representam 30% da população que tenta entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. O presidente do México anunciou que vai propor ao presidente Joe Biden um plano para ordenar a migração irregular. Salce. E o brasileiro Gabriel Medina vai disputar daqui a pouco, na Austrália, mais uma final do Campeonato Mundial de Surf. Medina venceu há pouco o português Frederico Moraes e se classificou para a decisão da etapa de Narrabeen, na Austrália. Será a 3ª final de Medina em 3 torneios disputados nesta temporada. O surfista brasileiro também assumiu a liderança do ranking mundial. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Boa noite, cuide-se. Tchau.